Olá, queridos e queridas alunas do primeiro ano, primeira série do ensino médio, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de física, a primeira parte da aula de hoje. Nós iremos fazer a correção daqueles exercícios da aula anterior sobre diagramas horários no movimento uniforme. Assista o vídeo com muita atenção e posteriormente façam as correções. Eu espero que vocês tenham acertado, tá bom? Vamos lá. Muita atenção aqui em todos os cálculos. Questão número 1 diz: o gráfico ao lado relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média em metros por segundo. Bom, gente, bem tranquila a questão. Nós temos o gráfico, certo? Esse gráfico aqui, ele nos traz o valor do deslocamento, o valor da posição em metros e o valor do tempo em segundos e nos pede a velocidade. Bem, se nós lembrarmos, como que eu calculo velocidade média de um móvel? A velocidade média é calculado como a variação do espaço dividido pela variação de tempo. Essa é a expressão matemática para que nós façamos a descoberta aí da nossa velocidade, tá? Bem, vamos lá. Nós temos esse gráfico, é um gráfico reto, é uma reta, um gráfico linear que representa a velocidade. Se nós observarmos, o que nós temos aqui? Ó? No tempo igual a 0 metros, o móvel está na posição 2 metros. Então nós podemos dizer que esse 2 metros, a título de cinemática, é o espaço inicial, tá? E aí você tem dois intervalos de tempo. Você tem de 0 a 1 segundo. Né? Em 0 segundos ele está na posição 2 metros. Em 1 segundo ele está na posição 5 metros. E você pode também calcular na posição 2 indo para 8 metros, já que você também tem a informação da velocidade, do tempo, que ele faz esse percurso. Tudo bem? E aí fica a critério de vocês fazerem da forma que vocês acharem melhor. Bom, vamos lá. Eu vou calcular a velocidade aqui, ó. Eu vou pegar o intervalo todo do gráfico. Então, aqui de 0 a 2 segundos, nós temos o quê? Eu tenho o delta t. Isso aqui vamos apagar aqui. Eu tenho o delta t. Tudo bem? O delta t é de quanto? De 0 a 2 segundos, nós temos um delta t de 2 segundos. Igual eu falei para vocês, cuidado para não confundir com o 5 e o meu S com 5 e o 5 com S, tá? Beleza. Se eu estou pegando o início 2 metros aqui na posição e o final 8 metros, portanto, esse intervalo aqui vai ser o meu delta S, o meu deslocamento. E quanto é o nosso deslocamento aqui? Eu saio da posição 2 metros, vou na posição 8 metros. 8 menos 2, 6. Saio na posição 6 metros, tá? Eu desloquei 6 metros no meu espaço. Vamos lá. Portanto, a velocidade média é o quê? É o delta S. Quanto que foi o nosso delta S? 6 metros, dividido pelo delta T. Quanto que foi o tempo? Em quanto tempo eu percorri esses 6 metros? Em 2 segundos. Portanto, a nossa velocidade, 6 dividido por 2, 3 metros por segundo. Esse é o valor da nossa velocidade. Tudo bem? Professor, tem como eu calcular nesse intervalo? Tem, gente. Veja bem. Qual foi o deslocamento de 2 a 5? 3, né? 3 dividido de 0 a 1 não foi 1 segundo? Quanto que dá 3 dividido por 1? 3 metros por segundo. Olha que legal, professor. Tem como eu pegar nesse trecho aqui, ou seja, de 5 a 8? Tem também. De 5 a 8, qual que é o delta S? Quanto que é 8 menos 5? 3. De 1 a 2 segundos, percorremos quantos segundos? 1. Então, 3 dividido por 1, também nós temos 3 metros por segundo. O exercício, ele pede apenas para que nós marquemos a alternativa correta, e nós temos aí a letra A como alternativa correta. Porém, nós observamos que o trecho como um todo nos dá uma velocidade de 3 metros por segundo. No tempo de 0 a 1 segundo, nesse intervalozinho, nós temos um valor, nós fizemos mentalmente 3 metros por segundo.
E esse tempinho aqui, ó, de 1 a 2 segundos, quando ele anda de 5 a 8, também temos 3 metros por segundo. Portanto, esse movimento é um movimento uniforme. Tudo bem? Nada mais justo, né, pessoal? Porque nós estamos aqui trabalhando o movimento uniforme, tá? Beleza. Questão número 2. Questão número 2 diz assim, ó. Encontre a função horária que representa cada um dos gráficos abaixo e diga qual é o tipo de movimento, justifique suas respostas. Bom, nós na número 1 falamos do movimento uniforme, mas nós temos um movimento uniforme progressivo e um movimento uniforme retrógrado. Já trabalhamos e aqui nós iremos explorar essas duas definições, tá? Então, o primeiro exercício aqui é a função horária, ou seja, que nós expressemos a equação aqui de uma forma simples para a gente memorizar o sorvete, tá? E depois a característica do movimento. Bom, vamos lá. Letra A, o que nós temos aqui? Ó? Bom, para eu, gente, representar a equação horária do espaço, igual nós vimos na teoria, o que eu preciso obter do gráfico para colocar na expressão? O espaço inicial e a minha velocidade. São esses dois parâmetros que nós precisamos para que a gente construa a equação horária, tá? Bom, observando no gráfico, aqui nós temos no eixo Y a posição em metros e aqui no eixo X o tempo em segundos. Lembrando que são nessas unidades de medida que nós temos dentro do sistema internacional. Por isso que eu posso expressar esses valores na equação horária, por quê? Porque está em metros e segundos, tá? E a minha velocidade sai em metros por segundo. Beleza. Vamos lá. Sempre a minha posição inicial estará relacionada com o tempo zero. Então, se você observar no gráfico, no eixo X, o tempo zero, qual é a minha posição inicial? A minha posição inicial é no 4. Portanto, o 4 metros é o meu S0. Assim como nós tínhamos no exercício anterior, em que para o tempo igual a zero, a minha posição era 2 metros, tá? Sempre será nessa forma. Beleza, então eu já tenho o número para colocar aqui. E a minha velocidade? Bem, a gente calcula aqui, né? A minha velocidade primeiro. Então a minha velocidade, lembrando o quê? É o ΔS sobre ΔT, como nós fizemos no exercício anterior. E aí, como o gráfico é linear, é uma reta, isso caracteriza um movimento uniforme, você pode pegar qualquer intervalo de tempo que você quiser, tá bom? E de espaço. Então eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar um intervalo na posição de 4 a 10 metros. Então qual foi o ΔS? Eu saio na marcação 4 metros, vou na posição 10 metros. 10 menos 4, 6. Nós deslocamos 6 metros. Qual foi o tempo? O tempo eu tenho que pegar em 4 é 0 e em 10 é quanto? 3. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho um ΔT igual a quanto? 0 a 3, 3 menos 0, nós temos 3 segundos. Tudo bem? Portanto, o meu deslocamento, ou a minha velocidade vai ficar o quê? Quanto foi o meu ΔS? 6 metros. Quanto foi o meu ΔT? 3 segundos. Gente, olha que interessante. Vai ficar 6 metros foi o meu deslocamento, dividido para 3 segundos. Quanto é a minha velocidade? 2 metros por segundo. Tudo bem? E essa velocidade é uma velocidade o quê? Constante, porque o movimento é uniforme, tá? Eu já classifiquei o movimento? A princípio, sim. Beleza. Então, basta eu jogar na equação horária do espaço. Portanto, a equação horária do espaço é espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Quais são os números, os valores que eu tenho que expressar? O S0, quanto é o meu S0? 4 metros, porque esse 4 está relacionado ao tempo inicial 0, tá? Então, nós temos 4 mais... Qual é o valor da minha velocidade? Ah lá, gente, 2. É muito simples. Vezes t. O tempo vai mudar para a gente aí. Cada tempo que nós percorremos, eu estou atingindo uma posição diferente no espaço. Tudo bem?
Então nós respondemos a primeira pergunta e a outra pergunta é classificar o movimento, né? Ah, professor, mas nós já classificamos como movimento uniforme. Tá, mas como essa velocidade aqui, moçada, é uma velocidade positiva, ó, 2 metros positivo, nós temos o quê? Nós temos o movimento progressivo, tá? Por definição, toda vez que nós tivermos a nossa velocidade positiva, ou seja, velocidade maior que zero, tá? A gente pode até colocar aqui para não esquecermos, positiva, o movimento é classificado como movimento progressivo. Tá legal, gente? Bom, então nós respondemos aí a primeira, é a alternativa da número 2. Eu espero que vocês estejam acertando e quem não está acertando, que esteja compreendendo, tá bom? Letra B, questão 2, letra B. Vamos lá, nós temos uma reta, matematicamente agora uma reta decrescente. Nós já sabemos pelo formato da régua, da reta, que este movimento ele é retrógrado, tudo bem? E nós iremos calcular e definir esta classificação pela própria equação matemática, tá bom? Certinho. Primeiro, então, antes de nós fazermos a equação horária, obtermos a equação horária, nós temos que calcular a velocidade, assumindo que velocidade é o deslocamento pelo tempo. Vamos lá. Eu vou pegar o tempo, moçada, de 0 a 3 segundos. Então aqui nós iremos pegar o delta S. 3 segundos, tá? E aqui, ó, muito cuidado nesta situação, porque o 6 aqui, ó, o espaço relacionado ao tempo 0 é o espaço inicial. Portanto, o espaço inicial é 6 metros, tudo bem? E isso, em contrapartida, nos dará o quê? Um deslocamento negativo. Por quê? Porque, veja, ele sai da posição 6 metros e chega na posição 0 metros, se eu estou considerando em 3 segundos. Tá? A reta é decrescente. Então, nessa situação, me dá um deslocamento negativo em módulo. Isso significa não que ele andou menos 6 metros, não. É porque agora ele está indo no sentido contrário do crescimento. Veja que o eixo Y cresce para cima, né? Como a gente sempre trabalha o eixo Y, só que agora o móvel está indo o quê? Com o passar do tempo, ó, na posição 0 segundos, no tempo 0 segundos, ele estava na posição 6 metros. Um segundo depois, ele está na posição 4 metros. No tempo 2 segundos, ele está na posição 2 metros. No tempo 3 segundos, ele passa pela origem dos espaços. Ou seja, ele está indo no sentido de decrescimento. Tudo bem? Por isso que esse ΔS deu negativo. Não que ele andou, não tem como eu andar menos 6 metros. Tá? Mas isso, no nosso estudo, tem que ser levado em consideração. O deslocamento menos 6 metros, em quanto tempo? Em 3 segundos, dividido por 3 segundos, isso nos dará uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Tudo bem? A minha velocidade é negativa. Aqui eu já posso calcular o movimento, tá? Classificar o movimento. Como a minha velocidade é negativa, e aqui na definição eu falo que ela é menor que zero, então eu posso até colocar aqui negativo, mas vocês vão ver nos livros a situação menor que zero. Nós temos um movimento, o quê? Retrógrado. Retrógrado. Tudo bem? Movimento retrógrado quando o movimento ocorre no sentido de decrescimento da abscissa, no decrescimento do espaço. Beleza, já defini a primeira, já respondi a primeira questão, na verdade a segunda questão, né? Aqui nós fizemos ao contrário, primeiro eu classifiquei e agora eu vou obter a equação horária do meu espaço. Espaço final, qual é o meu espaço inicial? Na posição 0 segundos, quanto é? 6 metros. E aqui, gente, não é o menos 6, tá? Porque é a posição 6 metros.
sai menos 6 porque eu estou vendo o deslocamento. Tudo bem? E aí a posição é de 6. Ó, a velocidade, como a velocidade é negativa, mais vezes menos dá quanto? Dá menos. Então, nessa situação, nós teremos o quê? Que a minha equação horária do espaço, S, igual a 6 menos 2t. Tudo bem? Essa aqui é a primeira resposta, equação horária, e essa aqui é a segunda resposta, classificação do movimento. Belezinha? Vamos lá, questão número 3. Questão número 3 diz assim, ó. O gráfico ao lado representa as posições de um ponto material em movimento com uma função do tempo, como uma função do tempo. Escreva a correspondente função horária do movimento. Vamos lá, nós temos o gráfico, queremos novamente a posição em função do tempo, queremos a equação horária, tá? Veja que essa reta ela é crescente, a minha velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Automaticamente, gente, isso aí, só olhar o formato da reta, a inclinação da reta, tudo bem? Se a reta tem inclinação para a esquerda, o movimento é retrógrado, a minha velocidade sai negativa. Se o gráfico, por exemplo, na letra A da número 2, se o gráfico tem inclinação para a direita, a minha velocidade ela sai positiva, tudo bem? E aí o nosso movimento é progressivo. Muito bom? Perfeito. Vamos lá. Questão 3, né? Eu estou aqui na letra número 3, ó. Então vamos lá. Qual é a minha posição inicial? Veja que ela sai da origem. Então, no tempo igual a zero, a minha posição inicial é zero. Daqui eu interpreto que o meu espaço inicial é zero. Pode até colocar metro se quiser, tá bom? Vamos calcular a velocidade? Beleza. Eu vou pegar a velocidade nesse intervalo, o tempo nesse intervalo, tá? De 0 a 8 segundos, passaram-se quantos segundos? Passaram-se 8 segundos, tudo bem? Tome cuidado para não confundir esse S com 5, tá? É segundos. E o deslocamento? É aqui, ó. Então eu vou pegar de 0 a 4. Nós temos aqui, então, de 0 a 4, um ΔS de 4 metros. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Primeiro eu calculo a velocidade, porque eu preciso dela para a expressão, tudo bem? ΔS sobre ΔT. Quanto foi o ΔS? Quantos metros a partícula andou? 4 metros. Dividido em quantos segundos? 8 segundos. 8 segundos. Então essa é a minha velocidade. Pessoal, aqui ó, 4 dividido por 8 vai dar 0,5, tudo bem? Mas, como eu sempre falo para vocês em equações, nós não colocamos o decimal, tá? Então eu vou dividir aqui, vou dividir direto por 4 para sair fração. 4 dividido por 4 dá 1, sobre 8 dividido por 4 dá 2. 1 sobre 2 metros por segundo. E na verdade, isso aqui dá o que, gente? 0,5 metros por segundo. Concordam? Beleza, 0,5. Esse valor de velocidade. Só que nós não iremos colocar 0,5 no espaço, na equação horária, tá? Porque a equação horária, ó, S igual a S0 mais VT. Eu não vou colocar aqui 0,5. Ah, professor, se eu quiser. Pode, mas não é tão comum, tudo bem? Coloca-se, na maioria das vezes, a fração. Vamos lá. Espaço final. Qual é o meu espaço inicial? Ó, eu saí da origem. Professor, por que o senhor sabe? Porque ó, no tempo zero, o meu espaço é zero. Sempre, sempre, o espaço inicial está associado a T0 igual a zero. Em todos os exercícios até o momento, sempre eu estou colocando esta importância para vocês. Então aqui vai ficar zero, não vai aparecer, tá? E a velocidade, meio T. Olha lá. Ó. Então, igual eu falei para vocês, esse movimento é um movimento progressivo. A gente pode até colocar aqui, não pediu,
né? Mas a gente pode definir esse movimento é um movimento progressivo. Por quê? Porque a nossa velocidade foi uma velocidade cujo valor foi positivo, tá? Mesmo que seja decimal, mas ela foi positiva. Perfeito? Muito bom. Questão número 4. A última questão da nossa lista. Considere um movimento cuja posição S, em função do tempo t, está representada no gráfico. Então aqui nós temos associação e daqui eu consigo montar ou escrever a minha equação horária. Determine o espaço percorrido pelo móvel entre os instantes t0, t igual a 0 e t igual a 20 segundos em metros. Tudo bem? Bom, então eu quero ver de t0. Em t0, qual era a posição? 40 metros negativos. Então aqui, gente, ó, já colocamos que o espaço inicial é de menos 40 metros. Por quê? Porque esse espaço de menos 40 metros está associado a t0. Por que eu sei, professor? Matemática. Todo ponto que está em cima de um eixo para o outro eixo vale quanto? Vale 0. Tá bom? Isso aqui é a definição matemática. Beleza. E aí eu quero ir até um tempo final de 20 segundos. Qual é o tempo final? De 20 segundos está associado ao espaço final. Esse 40, então, é o espaço final. Como o exercício só quer o espaço percorrido, não precisa nem montar a equação horária, tá? Então eu quero o que aqui, ó? Muito simples. Eu quero o espaço percorrido, eu quero ΔS. Eu não quero o espaço final, eu quero ΔS. Como que é ΔS? Gente, lá no início da aula de velocidade nós vimos isso. O que é ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Sempre essa relação. Portanto, o deslocamento, qual foi o espaço final? Onde nós paramos? Lá no 40 metros, tá? Menos, esse menos é da expressão da própria definição de variação, e o espaço inicial. Quanto que é o espaço inicial? Menos 40, o menos repete, tudo bem? Porque esse outro menos aqui é da posição inicial. Agora é matemática, não é mais física, né? Nós fazemos o que aqui? O joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Pode até colocar aqui, tá? Positivo. Então vai ficar o quê? Vai ficar 80, né? Ó, vai ficar 40 mais 40, porque esse 40 também é positivo. Só estou colocando aqui para representá-lo, tá? Então, quantos metros foi deslocada essa partícula? 80 metros. Gente, esse exercício aqui, ó, é um clássico exercício que você não precisa nem fazer conta, tá bom? Podia ir apenas pela análise gráfica. Quem respondeu sem fazer conta, ó, de menos 40 a 40 em módulo, quantos metros ele andou? 40. E de 0 até 40, andou quantos metros? 40 também. Ele anda 40 até chegar no 0, e do 0 até chegar aqui ele anda 40. Quanto que ele andou no total? 80 metros. Este é um típico exercício de vestibular que dispensa equação, dispensa conta, dispensa cálculo, tá bom? Mas se você é bom você copiar pelo cálculo, tá bom? Então, beleza? Terminamos aqui a nossa primeira parte da aula. Assista, depois de assistir aqui, vocês vão voltar os vídeos, voltar à videoaula e irem copiando as correções, tá bom?